Olá, seja muito bem-vinda à nossa semana para Mulheres 40 a mais. Saia da sombra, saia imediatamente da sombra, vai curtir a sua vida, vai ser feliz, porque a gente ainda tem muito tempo pela frente. Hoje, enfim, começa essa semana para a gente se entender um pouco mais, saber o que está acontecendo com a gente, entender os nossos medos, as nossas crenças limitantes, entender por que a gente vive à sombra das pessoas, à sombra de um relacionamento, à sombra de uma empresa e como que a gente pode fazer para destravar isso tudo e, enfim, poder viver a vida com muito mais leveza, com muito mais alegria, com muito mais felicidade. Então, hoje, eu declaro aqui aberta a nossa semana de entender um pouco mais esses processos que nós passamos aí depois dos nossos 40. Claro que pessoas antes dessa idade ou muito lá na frente também estão convidadas para participar com a gente. Afinal, essa idade cronologicamente a gente está falando, mas emocionalmente ela pode chegar muito antes e ela pode chegar bem depois dos 40. Por isso que eu coloquei 40 a mais. E também é só o começo. Eu não pretendo nessa semana fazer com que você vire a mesa, chute o pau da barraca, ponha fogo no parquinho. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é te dar ferramentas para que você consiga seguir nessa sua descoberta, nesse seu autoconhecimento e destravar coisas que estão segurando a sua felicidade. Eu sou Kátia Marim Treviso, sou jornalista de formação, pratico mindfulness, pratico yoga, faço terapia, sou uma pessoa extremamente curiosa para o funcionamento do ser humano e percebi nessa minha jornada aí que muito das coisas que travam a gente está relacionado com a nossa pouco exercício de autoconhecimento. Nós não fomos orientados a nos conhecer. Então, muitas vezes a gente vive num mundo que não é o nosso e isso traz muito conflito no nosso dia a dia. Entrou o Luiz, entrou o Marcos Antônio, sejam muito bem-vindos. Eu vou anotar aqui o tema de hoje, por que vivemos na sombra? Por que vivemos nas sombras? Bom, então deixa eu primeiro explicar para vocês como que vai funcionar essa semana. Eu mantive aqui essas lives às 11h30. Não é um horário de muito público, mas eu tenho percebido que essas lives elas estão sendo bem visualizadas depois que estão gravadas no IGTV. Eu também compartilho essa mesma live lá no Zunca, que é um canal no YouTube da minha agência. Então, se você entrar, o link está aqui na bio do Instagram, você consegue entrar lá no YouTube também e assistir por ali, se você preferir assistir pelo YouTube. E a partir de hoje, eu vou deixar alguns exercícios gravados lá no YouTube, caso você queira fazer o exercício, porque ele vai fazer todo sentido durante essa semana que eu vou disponibilizar não só as lives, os exercícios, mas também conteúdos que vão te ajudar a entender um pouco melhor e destravar de uma vez e você conseguir sair da sombra. Tudo bem? Oi, Plínio, seja muito bem-vindo. Do que a gente estava falando ontem, as minhas tatus que são mais discretas. Eu tenho uma aqui também, que é a minha primeira, que é um gatinho. Bom, vamos lá. Então, por que eu escolhi falar de sombra? Tá? No fundo, nós mulheres somos muito educadas, o nosso papel social é muito mais de suporte e de apoio para a família, para o marido, para os pais, para o chefe, para os colegas e para os amigos, do que uma vida direcionada e incentivada para um protagonismo, para uma vida em que a mulher possa, de fato, assumir o seu papel como protagonista. É certo que isso vem mudando, principalmente nesse momento que nós estamos, em que a mulher já começa a tomar posições
de muita autoridade, de muita referência no mercado de trabalho, como autoridade em muitas negociações, no ambiente político e tudo mais. Mas isso é muito recente, é muito recente. Nós, mulheres que estamos no dia a dia, né, aquelas que ainda não conseguiram os postos mais altos, e que essas que estão nos postos mais altos são poucas, se você considerar a totalidade de mulheres no mundo, né? Nós vivemos ainda muito num padrão que foi ensinado quando a gente era criança, e isso reflete até nas brincadeiras que nós fazíamos, tá? Por que eu estou trazendo isso para cá? Primeiro, para a gente entender que essa posição de viver na sombra de alguém, e aí eu não estou falando nada contra viver à sombra de um marido, de um homem, eu não estou falando de guerra de sexos aqui, não. Eu estou falando de viver à sombra de uma situação. É muito comum, é muito normal, e não devemos sentir culpa por estarmos numa vida dessa forma, nesse formato. Porque, afinal de contas, eu só estou mudando aqui para ver se o Instagram está distribuindo o conteúdo. E, de uma certa forma, nós fomos educadas e treinadas para isso, né? Então, como a gente pode se culpar de algo que nós fomos treinadas para isso desde sempre, né? E aí, a gente também pode parar para imaginar que isso não é só um papel em que a mulher foi desenvolvida para isso. Existem muitos homens, na verdade, na maioria das vezes, que esses homens também foram treinados para viverem à sombra de um chefe, à sombra de uma instituição, à sombra de uma religião, né? E por que isso acontece? Então, a gente vai agora falar daquela parte mais psicológica, né, da nossa posição, para depois a gente chegar lá na comunicação, que é o que eu sempre faço com vocês, tá? Eu sempre comento com vocês que boa parte das nossas crenças, boa parte da forma como a gente encara e a gente enxerga o mundo é formada do 0 aos 7, 8 anos. É quando nós somos seres muito vulneráveis e que nós dependemos fisicamente e muito psicologicamente das pessoas que estão ali à nossa disposição para garantir a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Normalmente é o papai e a mamãe, né? Ou então aquele cuidador mais próximo, uma avó, um tio, uma babá. Essas pessoas, elas vão ser responsáveis por nos emprestar, tá, lentes, óculos, que elas enxergam o mundo e a gente passa a enxergar também através dessas lentes, desses óculos. De uma forma muito natural, a gente vai assimilar as crenças que essas pessoas trazem das suas histórias de vida para dentro da nossa crença, né? E a gente inclui essas lentes, essa forma de ver o mundo para dentro do nosso inconsciente, que muito do que é falado hoje, né, se chama, se nomeia como a nossa criança interior. Por que a gente chama de criança interior? Porque é exatamente isso que acontece. Nesse período do 0 aos 8 anos, alguns até aos 9 anos, a gente internaliza muitas verdades que nós não tivemos maturidade de entender. Então, a gente visualiza aquela forma de encarar o mundo como algo que é puramente verdade, sem questionamentos. E mesmo que depois, na vida madura, a gente comece a perceber que aquilo não era muito bem aquilo, que havia algo um pouco diferente, que o mundo trazia umas outras realidades, aquela crença que foi a primeira que surgiu, ela vai ficar guardada no nosso inconsciente. Ela vai ficar guardada lá naquela base mais profunda, mais lá dentro, que é a nossa criança interior. Então, eu só estou trazendo a explicação desse termo, porque muito tem se falado em contato com a sua criança interior, vamos fazer um contato com a sua criança interior. E por ser muito lúdico, muitas pessoas têm ranço de fazer isso,
porque acha que isso é uma bobagem. E, na verdade, isso é muito importante quando a gente quer assumir o protagonismo, a gente quer assumir a nossa vida. Porque se a gente não encara quais são essas crenças que nós trazemos lá da nossa infância, vai ser muito difícil a gente sair da sombra de alguém, tá? Voltando. Então, nós criamos um mundo em que a gente utilizou a lente dos nossos educadores, tá? E a gente passou a acreditar que, além daquilo ser verdade, eu devo uma fidelidade a essa pessoa que cuidou de mim. Mesmo que essa pessoa que tenha cuidado de mim não tenha sido, no nosso modo de ver, a perfeição em pessoa. Mesmo que a gente tenha frustrações, que a gente tenha traumas, que a gente tenha questionamentos em relação a esse pai, essa mãe, essa avó, esse cuidador, ainda assim, de uma forma muito inconsciente, eu guardo uma certa fidelidade a essas pessoas que me educaram na primeira infância. Então, eu já falei das crenças, de onde elas vêm, e daqui a pouco eu vou dar exemplo. E a gente guarda também uma certa fidelidade a essa forma, né, de pensar o mundo. Oi, Edi, seja bem-vinda. Por que isso tem tudo a ver quando a gente fala por que a gente vive nas sombras? Então, vamos voltar lá na nossa infância, né? Nós fomos... quem está com os seus 40 a mais, nós vivemos, né, a nossa infância lá nos anos 80, né, em que as mulheres estavam começando a fazer um processo de independência, de protagonismo da sua vida, mas ainda tinha uma crença muito forte, né, que existia a mulher da vida, a mulher que era para casar, e a mulher da rua, aquela mulher que não era confiável. Tá? Isso é fato, isso é uma crença que ela era muito forte quando eu era pequena, tá? Então, existia a menina certinha, a menina boazinha, existia a menina galinha, a menina da rua, né? Existia a menina certinha, que ela não podia sair à noite, ela não podia brincar na rua, que naquela época a gente brincava na rua, ela não podia ter amizade com muitos meninos, e ela tinha que servir, né, aos seus parentes. Então, ficava para as meninas lavar a louça, ajudar a mãe a cuidar da casa, cuidar dos irmãos mais jovens, né? Então, essa era a responsabilidade das meninas. E ela não podia se dar o direito ao desfrute de ser feliz lá na rua. Porque se ela ficasse famosa na rua por ser uma menina independente e infeliz, logo ela ia receber um rótulo de galinha, de outros nomes aí que se era colocar. O que acontece com essa geração de mulheres que tiveram a sua infância muito pautada nesse termo? Quando a gente chega à vida adulta, né, quando a gente começa a ir para a faculdade, a gente começa a querer assumir a nossa carreira profissional, a gente começa a ter questionamentos desses padrões que foram colocados para a gente, né? Então, a gente para ali e fala assim, não, eu quero ser uma pessoa que quero ter a minha carreira, eu quero ter minha independência financeira, eu quero ter uma independência emocional, eu não quero viver por conta dos outros, eu quero ser feliz, então, dar conta da minha família. Só que todo momento em que a gente coloca esse pensamento em primeiro plano, existe uma fidelidade àquele núcleo familiar que foi essencial para a nossa sobrevivência lá atrás, que vai te cobrar inconscientemente. Sempre quando eu falo inconsciente eu coloco assim, porque é ali onde a gente quase não quer olhar, né? Aquela coisa em que está muito guardado, tá? Em que está te cobrando de uma forma inconsciente, em que, cuidado, né? Isso não é um papel de uma boa moça. Esse não é um papel de uma mulher que é dona de casa, que é dona da família. Lembra, quando você
era criança, em que sua mãe te chamou para lavar a louça e você quis ficar mais 5 minutos brincando com seus amiguinhos na rua, você levou bronca, você não foi aceita, você foi denunciada, de repente, para o teu pai, né? Olha só como você foi punida, você foi considerada uma pessoa que não era boazinha, né? Você não foi a boa moça. E isso vai te cobrar um preço na vida adulta, quando você estiver se dedicando à tua profissão com prioridade e, de repente, não estar colocando em primeiro lugar a sua família, né? Sabe aquela sensação de desconforto, né? De você estar no seu trabalho por mais 1 hora, numa reunião, e você com aquela sensação de que, nossa, eu devia estar em casa, eu deveria estar olhando para os meus filhos, eu deveria estar cuidando mais da minha casa. Ou então, quando você entra na sua casa e está aquela bagunça, e você fala assim, nossa, como eu sou incompetente, porque uma mulher ideal teria dado conta da casa. Afinal de contas, o papel principal de uma mulher é a casa e a família. Por que será que a gente tem esses pensamentos tão conflituosos? Tem a ver com essas crenças que nós trouxemos lá da nossa primeira infância, tá? O mesmo acontece quando a gente vira o jogo, né? Em que a gente se dedica, e eu fiz isso muito da minha vida, né? Eu fui muito mais, eu priorizei muito mais a minha vida profissional do que a minha vida familiar. Eu sou mãe de 2 filhos, mas meus filhos, assim que nasceram, 5 meses já estavam na creche. Eu trabalhava 14 horas por dia, né? Eles ficavam das 7 da manhã na escola até as 7 horas da noite. Mas muitas vezes, mesmo tendo foco na minha carreira, porque apesar de tudo, apesar de ter tido essa criação de que eu precisava dar conta da casa, que eu precisava lavar a louça, porque eu não podia ser famada, não podia ser a galinha da rua, meus pais sempre incentivaram muito que eu e minha irmã tivéssemos uma profissão. Só que ainda assim, eu me cobrava por ser uma profissional, uma executiva de uma multinacional, mas eu queria também ser igual às minhas amigas, que eram excelentes donas de casa, né? E isso me fazia muito mal, E aí a gente vai entrar nas sombras, tá? Aí a gente, para poder falar do nosso assunto, que é o tema de hoje. Mas eu tive que fazer esse processo até aqui para vocês entenderem por que a gente vive em algumas sombras. Primeiro ponto, quando eu falo de sombra, eu não estou falando de viver na vida boa. Quando eu falo de sombra, eu estou falando da gente viver à margem de outra pessoa, a gente viver à margem de uma instituição, a gente viver à margem da família, tá? Então, a gente se coloca numa posição em que a gente está embaixo desse grupo, tá? E a gente, muitas vezes, se sente a sustentação desse núcleo. A gente se sente tão importante sustentando aquele núcleo que a gente fica meio que na sombra daquilo. Então, por que isso acontece? Eu vou continuar com o mesmo exemplo que eu dei, para que vocês possam fazer uma figura total, mas isso pode se encaixar a outros exemplos, tá? Então, vamos dizer, nesse mesmo exemplo que eu dei, vamos dizer que quando eu era pequena, essa não é a minha história, tá? Vamos dizer que quando eu era pequena, eu tinha um irmão, tá? Mais velho, né? E a gente gostava de sair pra rua, para brincar e tudo mais, mas o meu irmão não tinha como obrigação ajudar minha mãe nos afazeres da minha casa. Isso era muito comum quando eu e vocês que têm 40 a mais éramos crianças, tá? Então, mesmo meu irmão sendo mais velho do que eu, ele era menino. E sendo menino, ele podia ficar mais tempo na rua brincando com seus amigos, enquanto que eu precisava entrar mais cedo porque eu precisava ajudar a minha mãe nos afazeres da casa. Ele tinha muito mais liberdade do que eu. Quando meu irmão cresceu um pouquinho mais, ele foi incentivado a namorar, a pegar as meninas que não eram para casar na rua. Então, ele era incentivado a exercitar a sua forma de conquista, a sua forma de paixões e tudo mais. Enquanto que eu, menina, fui orientada a me esconder, porque, novamente, menina que ia para a rua e namorava com mais de um no mesmo bairro, ficava falada, era a galinha da rua. Olha as pressões, né? Quando nós crescemos, o meu irmão podia sair
com os amigos e ele podia chegar depois da meia-noite, né? Naquela época a gente voltava cedo. Eu, como menina, não podia sair e ir para os bailinhos. E se eu fosse nos bailinhos, eu tinha que ir com meu irmão, porque ele tinha que cuidar de mim. Ele tinha que ficar sabendo o que estava acontecendo comigo. E eu tinha que chegar em casa no máximo 10 horas da noite, enquanto ele podia ficar até meia-noite. Quando eu cresci um pouco mais, eu fui forçada a ser perfeita nas minhas notas, né? Porque mulher que não estuda, e naquela época era muito, muito comum, não era muito bem-vinda, né? Então, a gente precisava tirar notas muito boas. Enquanto que meu irmão, ele pôde fazer cursinho. Eu tive que passar na faculdade já de primeira, né? Para mostrar que eu era uma boa filha, dedicada, né? E tudo mais. E passei na faculdade de primeira. E ele foi fazer o cursinho. Ele foi fazer cursinho, foi escolher mais o que ele queria fazer. Ele repetiu alguns anos e estava tudo certo, enquanto que eu fiz todo o protocolo, né? E quando nós ficamos adultos, logo eu encontrei uma pessoa que eu me apaixonei e como um sonho colocado na minha cabeça, eu me casei e tive filhos. E aí tive que me desdobrar para ser dona de casa, mãe de família e também ser uma profissional para trazer dinheiro para casa. Afinal de contas, nos dias atuais é muito difícil só uma pessoa dar conta da parte financeira da nossa casa, tá? Então, olha o contexto. De infância eu fiquei na sombra dos meus pais, eu fiquei na sombra do meu irmão mais velho, eu fiquei à sombra dos professores, eu fiquei à sombra do reconhecimento por notas e tudo mais, e na vida adulta eu fico sombra do meu marido, da minha família e da empresa em que eu trabalho. Porque eu fui criada para servir ao outro. Eu não fui criada para ser servida pelo outro, tá? E quando a gente vive na sombra, existem ganhos, não são só coisas ruins quando a gente vive a sombra. Por mais que a gente fale que, não, mas eu sou independente, eu faço o que eu quero, quando você vive a sombra do outro, existem ganhos muito importantes. O primeiro ganho é a gente não precisar tomar decisões que mudem muito a nossa vida. A gente tem desculpas, né? Eu não vou mudar aqui 100% porque a minha família depende de mim, né? Como que vai ser a vida dos meus filhos se eu não estiver aqui? Então, eu vou manter esse meu trabalho, eu vou manter essa vidinha que eu não curto muito, mas pelo menos eu estou dando conta, né? Quando eu tenho um trabalho em que ele não me satisfaz totalmente, né? Mas eu sinto que as pessoas dependem de mim, então eu estou à sombra dessas pessoas, eu também tenho essas desculpas, né? Mas quando eu falto, eu morro de dó das pessoas, porque eu faço tudo. Apesar de ser pouco reconhecida, sou eu que eles precisam para poder se manterem lá. Eu sou responsável por aqueles relatórios. O fechamento de mês fica muito difícil quando eu não estou à disposição e tudo mais. Todas essas desculpas, elas têm ganhos, porque é o ganho de você estar fazendo aquele papel que foi exigido na primeira infância e na sua adolescência e que você guarda uma certa fidelidade àquilo que te foi pedido, àquilo que foi exigido lá atrás. Deu para entender? E aí tem muito do vitimismo também. Ser vítima é muito gostoso. Viver na dor, até li um post de Bert Hellinger sobre isso. Você viver na dor, ela te amortece para você ter que tomar uma decisão de adulto e que vai cobrar consequências. Quando você vive à sombra de alguém, você pode reclamar, porque não foi você que escolheu, você simplesmente está seguindo um roteiro, um script que te foi dado, que você está sendo fiel a ele. Olha como você é uma boa garota, olha como você é uma boa menina, né? Chegou aqui nos 40 a mais e você continua seguindo o roteirinho da família, de boa moça, de direitinho, mesmo que dentro de você tá tudo uma bagunça, tá tudo um caos, tá tudo muito esquisito. O que acontece quando a gente vive por muitos anos à sombra, né, de alguém, sendo que a gente não está feliz em viver nessa sombra? Porque esse é o ponto.
né? A gente se pergunta como as mulheres conseguiram viver tantos anos à sombra e não eram infelizes, né? Aí a gente pode discorrer sobre várias coisas. Quem disse que elas não eram, né? E também as mulheres viviam muito pouco tempo, né? Elas morriam aí na faixa dos 40 anos, 45 anos. Então, por exemplo, eu já não era para estar viva, estou com 47 para 48 anos. Então, elas não tinham muito tempo para viver esses próximos 40 anos aí que a gente vai viver, tá? Mas também existia uma outra realidade em que não era exigido da mulher todo esse protagonismo, né? Hoje, enquanto a gente é cobrado pelo nosso inconsciente, essa fidelidade às crenças das nossas famílias, ao mesmo tempo, a mídia, as redes sociais, a novela, o filme, o nosso próprio marido, nossas amigas, elas estão cobrando da gente um papel, um legado, um propósito de estar aqui, né? E isso vai tornando a nossa vida quase que infernal. Porque ao mesmo tempo que você acende uma vela a Deus, você está acendendo ao diabo. E aí eu não falo que Deus e diabo nem é uma coisa nem a outra. O que eu estou falando é que quando você não consegue enxergar o porquê da sua insatisfação, você vai viver nesse antagonismo de olhar uma coisa, olhar outra e não saber exatamente o que te faz feliz, né? Então, para a gente poder sair dessas sombras, né, a gente precisa entender quais foram as crenças em que eu fui criada, quais são essas crenças que eu ainda sou muito fiel, mesmo que eu vire o nariz, que eu fale, não gosto muito disso, né? Mas ainda assim eu tenho muita fidelidade a essas crenças. E como eu poderia ser uma pessoa 100% feliz, mesmo que eu não tenha coragem para fazer isso, tá? Porque quando a gente faz essa descrição, né, dessas duas coisas, a gente começa a colocar luz naquilo que ainda está muito escondido. E aí sim a gente pode começar a tomar decisões mais interessantes para a nossa vida, né? Do tipo, tudo bem, eu adoraria ser e é fato, uma escritora super conhecida, escrevendo romances apimentados e picantes para mulheres, né? Eu tenho muitos contos desse segmento guardados, né? E eu adoraria ter isso. Mas será que eu tenho coragem para fazer isso? Né? Será que eu vou ter que comprar brigas com esse perfil de mulher certinha, né? Será que eu tenho essa coragem para ir enfrentar, né? E aí é uma decisão minha. Só que se eu falar que eu não tenho coragem de seguir por esse caminho, eu não vou colocar a culpa no meu marido, ou na minha família, ou nas minhas crenças, né? Porque se eu coloco a culpa, eu não faço porque, sei lá, meu marido acho que não ia gostar. Eu estou vivendo a sombra dele. Quem tem que gostar, quem não tem que gostar, sou eu. Será que isso agradaria a mim? Será que eu sustentaria, né, essa nova personalidade da Kátia? Né? Esse é o ponto. E quando a gente consegue fazer isso, tomar essa decisão, aí sim a gente começa a assumir as rédeas da nossa vida, tá? Então, é isso. Viver na sombra tem muitos benefícios. A gente acha que não, mas tem sim. O problema é que se a gente não encara isso nesse momento, lá na frente, a vida vai cobrar, ou já está cobrando, com processos de depressão, processos de síndrome do pânico, de burnout. Aí a gente fala assim, eu tô com síndrome de burnout porque meu chefe, a empresa em que eu trabalho é muito exigente, é muito crítica, eu tive um chefe. Aí a gente pergunta, será que isso não é viver na sombra? Né? Porque quem consegue identificar que está sendo assediado moralmente, ou então que vive num clima de pressão, em que não é sustentável, a pessoa sai dessa sombra. A pessoa dá o fora. Ela assume a responsabilidade com maturidade, até de passar fome, se for o caso. Mas para ela é mais importante ter uma sanidade mental e ir atrás do dinheiro de outra forma, né? Quando a gente coloca
se coloca numa posição de aguentar tudo e qualquer coisa por dinheiro, ou por status, ou por uma imagem, ou para manter um relacionamento, a gente está se colocando à sombra. Quando a gente assume que eu prefiro ficar nessa empresa porque esse processo de assédio moral em que eu estou passando está me fazendo crescer, eu estou percebendo muitas coisas sobre mim e eu estou trabalhando isso para conseguir vencer essa etapa da minha vida. Isso é um padrão maduro de sair da sombra. Por isso que eu falo que o meu objetivo aqui com vocês essa semana toda não é virar a mesa, não é chutar o pau da barraca, não é pisar na jaca. Eu não quero que ninguém peça demissão, que peça separação, que saia aí fazendo mil coisas afora. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você possa olhar para a sua vida e falar assim, eu tenho responsabilidades aqui, ali, porque eu ainda não tenho ferramentas e condições de resolver essa área da minha vida que não está legal. Eu olho para ela, sei que não está legal, mas eu ainda não consegui as ferramentas necessárias para conseguir resolver. Não tem problema. Cada um tem o seu tempo. Mas quando a gente olha para isso e sabe que em algum momento você vai ter que resolver, a vida começa a ficar mais nas suas mãos. É fácil? Não é fácil. É suave? Nem sempre. Às vezes é dolorido, mas vale muito a pena. A partir do momento em que a gente consegue entender quais são as minhas crenças, quais são as sombras de quem que eu vivo, por que que eu uso esses papéis para atuar, a gente consegue destravar muita coisa na nossa vida. E essa semana, ela é a preparação para algo muito mais importante que vai acontecer logo mais, tá? Essa é uma preparação, são 5 aulas de autoconhecimento para a gente poder entender um pouco mais o papel social, as sombras, as crenças, de onde vêm essas crenças todas do nosso feminino. E é por isso que eu falo tanto com mulheres 40+, porque é de uma posição que eu conheço, eu entendo, eu vivo e eu estou pesquisando bastante sobre isso. Então, essa semana são 5 aulas mais voltadas para o autoconhecimento, para a partir da semana que vem a gente começar a usar ferramentas para mudar realmente o que está ruim, o que não está legal na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas lives das 11 horas, elas são mais curtinhas, tá? Mas elas ficam disponíveis também lá no YouTube da Zunca, o link está lá na bio aqui na bio do Instagram. E hoje eu já vou deixar um exercício lá para você, que é para você dar uma olhada na menina que você foi, lá na sua infância, na sua adolescência, e a mulher que você gostaria de ser. A gente vai trabalhar um pouco com personagens para a gente poder olhar essas duas coisas e ver quais são os conflitos dessas duas imagens. Tá bom? Então dá uma passada lá no Zunca, se inscreve e já assiste, é rapidinho, e faz esse exercício que daí amanhã a gente vai dar uma continuidade a isso. Tá bom? Fiquem bem, excelente semana para vocês e eu espero vocês aqui todos os dias às 11h30 da manhã. Tchau, tchau, gente. Obrigada, até mais.